Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem e hoje a gente tá aqui com a Rafinha, pra quem já conhece, tá ouvindo a gente, já conhece a Rafinha. A gente vai falar sobre um tema que, por que surgiu? Vou explicar porque eu acho que vale a pena. A gente tem uma comunidade de OKR, né, no Telegram, e aí surgem algumas dúvidas, alguns comentários lá e a gente vai falar bastante sobre o que tem surgido nos últimos tempos, que é olhando para o OKR, olhando para as cerimônias, para os papéis, para as práticas, o que funciona, o que não funciona, como que deveria ser, como que é na prática. Enfim, vamos falar mais sobre isso, mas como eu falei pra vocês, a gente tá aqui com a Rafinha, Rafaela Fonseca. Rafinha, ela é especialista em OKR, ela é sócia, líder de portfólio e marketing na Nauer e na K21 e tá aqui, vai tirar todas as nossas dúvidas, né, Rafinha? Vai resolver tudo que vocês estão pensando aí na cabeça de vocês de OKR. Esse episódio, ele se conecta com vários outros que a gente já gravou, eu deixo alguns na descrição pra vocês, mas eu vou aproveitar pra passar mais um recado. Hoje eu tô cheia de recado. A gente tem uma playlist só de OKR. Então, para você que segue Love the Problem, tem algumas playlists de OKR, de produto, de liderança. Então, dá uma olhadinha lá e segue, porque a gente fez um compiladão por temas e vai ajudar bastante na hora de vocês ouvirem. Mas é isso, Rafinha, seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Sempre um prazer estar aqui. Tudo bem também. Bora começar? Bora lá. Vamos falar um pouquinho aí dessas dúvidas. Espero conseguir ajudar e sanar a maior parte. E estou empolgada. Eu vi algumas das perguntas aqui já e eu acho que são assuntos que surgem muito para mim nas aulas, conversando com as pessoas também. Então, acho que vai ser bem legal. Então eu vou começar com uma boa. O que você mais escuta quando chega numa empresa e a empresa diz, não, aqui a gente já usa OKR? O que vem junto com isso? Vamos lá. Eu acho que muitas vezes as pessoas, quando começam a usar OKR, elas têm uma empolgação inicial dentro da organização e é bem comum que exista uma grande reviravolta. Agora a gente usa OKRs e tem OKR para tudo, todo mundo tem um OKR para chamar de seu e muitas vezes isso leva as pessoas a terem um volume de OKRs muito grande. Então é muito comum para mim chegar numa organização e perceber que tem OKR para qualquer coisa, né? Não tem que fazer café, tem um OKR para fazer o café. E esse ponto ali é um ponto onde as pessoas começam a ficar muito frustradas, porque elas têm OKR para tudo e elas começam a perceber que nem tudo está acontecendo de acordo com o que elas esperavam, com o que elas planejavam. E quando a gente tenta, muitas vezes, voltar ao básico bem feito, né, aos conceitos iniciais, é comum que a gente encontre um pequeno momento ali de resistência, do tipo, mas a gente já sabe disso, a gente já passou por isso, a gente já está em outro momento, né? Porque é um momento onde as pessoas estão ali, de certa forma, cansadas da ferramenta ou dos processos, porque elas tentaram fazer tudo de uma vez ou uma mudança muito grande de uma vez e elas encontram ali, elas acham ou esperam que o problema esteja em outro lugar, né? Tipo assim, não, mas o OKR a gente já faz, agora a gente tem que resolver outra coisa. E muitas vezes isso é verdade, existem vários outros problemas, né? Várias outras questões na organização que vêm à tona por causa dos OKRs, que a gente começa a descobrir ali que não estão diretamente relacionadas. Mas ao mesmo tempo, né? Eu falo muito com os alunos que OKR é uma ferramenta para a gente dar foco. Então, se a gente não está tendo foco, ele já não está servindo para uma coisa muito essencial, que é a gente conseguir tirar da frente aquelas coisas que não são as coisas mais importantes para focar no que realmente é importante para a gente, no que realmente vai acelerar os nossos resultados. Rafa, além dessa questão do foco, que com certeza é muito importante, até porque você falou, às vezes a gente chega, tem OKR para um tudo, tem algum outro fator que é importante? Você falou voltar para o básico, né? Que é voltar para o básico um fator importante para fazer com que as coisas sejam bem feitas? Por exemplo, a escrita dos OKRs é uma coisa que você vê mudando muito? Falando, quando é bem escrito, pode ser que siga um caminho melhor, a gente tem que voltar, ou não, chego lá, escreve de qualquer jeito, tá tudo bem. Como
Como que é essa relação da escrita do OKR? Eu costumo dizer que um OKR bem escrito, ele é a consequência de um bom preparo no setup, na etapa que vem antes, né? Porque escrever o OKR em si, ele não é a parte mais difícil. Se a gente prepara bem o terreno, quando a gente chega para escrever o OKR, já está tudo muito mais alinhado, encaminhado, com muito mais facilidade, né? Por quê? Porque você já tem ali um assunto do qual você quer tratar. Esse assunto vai se tornar base para o seu objetivo. Você vai usar algumas boas práticas de escrita de objetivo para que você consiga chegar numa frase muito boa, mas você já tem um assunto priorizado. Quando você já tem quais são as métricas que existem naquela organização para tomar a decisão em relação a esse assunto, fica muito mais fácil de escolher quais são os key results. E, inclusive, de entender se tem alguma métrica que não existe, a gente precisa criar, por exemplo, para ser um novo key result ali. Então, o grande desafio está em qual é o assunto mais importante? Quais são os dados que a gente realmente já tem, que já embasam as nossas decisões? Ou quais são os dados que a gente precisa criar, que são essenciais para que a gente tome as nossas decisões? Quando essas discussões elas estão bem alinhadas, eu sei qual é a estratégia da organização, eu sei quais são os assuntos mais importantes para eu focar, eu sei quais são os dados que eu já tenho ou os dados que eu poderia, deveria criar ali para tomar melhores decisões. Os OKRs eles vão ser montados como uma consequência das decisões que a gente já tomou. E aí, pequenas boas práticas de escrita já resolvem muito os nossos desafios desse momento. Só que pouco se fala sobre isso, né? Pouco se fala sobre o que a gente precisa preparar no terreno antes de escrever os OKRs. Então, o que acontece em muitos casos, na grande maioria, é que quando as pessoas aprendem sobre o OKR, a primeira coisa que elas querem fazer é escrever um OKR. Escrever o OKR. Né? É natural, porque você está aprendendo sobre uma coisa nova, você quer ver aquilo pronto, né? Você quer ver um OKR, você quer chamar aquele, olha, isso aqui é um OKR, eu consigo visualizar um OKR. Só que para que você consiga visualizar um OKR, muitas vezes tem outros desafios na sua organização que precisam ser resolvidos antes e que vão travar o processo se você não resolver. Como que eu escrevo um bom OKR numa empresa em que as pessoas não sabem qual é a estratégia? É muito mais desafiador. E dificilmente eu vou acertar num OKR de qualidade que realmente acelera resultados, que me leve em direção a uma estratégia, se eu não tenho uma estratégia clara, por exemplo. Então, meu povo, anota essa primeira dica. Quando você começa a trabalhar com OKR, pasmem, a primeira coisa a ser feita não é escrever o OKR. Então, legal, Rafa, é bom você falar desse tema. Você falou do setup, então é um momento onde a gente vai coletar, é um processo, obviamente, né? Não é só um único momento, mas existe um momento onde a gente traz essas informações e fala assim, ok, pessoal, temos aqui essas informações, a estratégia é essa, tá comunicada, tá clara, e a partir daqui a gente vai começar com a escrita do OKR. Então, são momentos distintos, né, pelo que eu entendi. Sim, e tem uma coisa curiosa, né, quando a gente olha para a literatura no geral, para as pessoas que escrevem, que falam sobre o OKR, pouco é falado sobre o setup, né, é mais comum que a gente fale sobre o workshop, que é o momento onde a gente constrói os OKRs, né. Então, você vai encontrar com muito mais frequência as pessoas falando da construção do OKR, da escrita do OKR em si, de um momento posterior ali, onde você pede feedback sobre aquele OKR e ajusta, e depois sobre os check-ins, que são as reuniões de acompanhamento. Essas três etapas são as etapas mais comuns. Só que aqui, né, na Nauer, na K21, quando a gente está, né, na consultoria com os clientes fazendo acontecer, a gente percebeu que muitas vezes, quando a galera chegava para escrever os OKRs, tinham coisas anteriores a isso que não estavam prontas e que, num geral, né, as pessoas consideram que isso já está resolvido. E, de fato, se já estiver resolvido, você vai poder escrever bons OKRs. Mas se você não resolveu ainda, então, por exemplo, visão clara de qual é a estratégia da organização, clareza de quem são as pessoas que contribuem mais para essa estratégia, para serem envolvidas no processo de OKR. A sua estratégia, ela está priorizada, né? Os principais assuntos em relação à estratégia, eles estão em ordem de prioridade? Você tem as métricas que você mais usa para tomar decisão em relação a esses assuntos estratégicos, né? Você sabe quem é a pessoa que vai orquestrar o processo, o uso dos OKRs na organização, que muitas vezes é a pessoa que vai assumir um papel de champion de OKR. Tem várias coisas ali que são decisões anteriores à escrita de OKR e que, se não estão bem definidas,
elas vão gerar barreiras nesse processo de escrita. Você vai chegar para escrever um objetivo e aí você acha que um objetivo é o mais importante. Você escreve um objetivo lindo, é o mais importante de todos. Aí o seu par discorda de você, porque ele acha que a maior prioridade para a empresa é outra coisa. Aí vocês têm outro par que acha que é outra coisa. Então, se a gente não concordou sobre as prioridades ainda, como é que a gente vai direcionar a organização a um mesmo objetivo, a um mesmo conjunto de key results, se entre essa liderança ainda não tem esse consenso, né? Então, são questões que a gente foi aprendendo e aí, por isso, a gente criou o setup. Então, esse lugar, né, de executar essa parte de setup que a gente chama que é essa arrumação da casa, essa clareza da estratégia, essa clareza das prioridades, das métricas, foi uma coisa que a gente adaptou, né, a gente customizou dentro do framework de OKR, porque a gente entendeu que era essencial para a gente chegar num ponto comum, a gente minimamente checar se essas coisas estão acontecendo, né? E aí, spoiler, né? Grande spoiler aqui, na maior parte das vezes elas não estão acontecendo. Então, por isso, a gente precisa de um trabalho de setup mais aprofundado. Agora, a boa notícia é que quanto mais você faz isso, quanto mais você passa por um ciclo completo de OKRs, né? Mais fácil vai ficar o setup. Porque cada vez mais você está transformando a cultura da organização para que a gente tenha essas discussões de forma recorrente, para que a gente sempre saiba qual é a estratégia, para que a gente sempre saiba quais são as prioridades. Então, no início do uso de OKR pode ser um pouco mais longo e desafiador fazer esse setup. Para a primeira vez, né? Exatamente, para uma primeira vez. Mas conforme você vai evoluindo na própria maturidade da organização para lidar com estratégia, com gestão de resultados, com o uso de OKR, isso vai ficando com uma fluidez maior também. Tá, supondo que nós fizemos um bom setup, conseguimos organizar as informações, tinha clareza, visão do todo, das prioridades, e escrevemos OKRs, bons OKRs, OKRs funcionais, por assim dizer. Mas na prática não aconteceu, de fato, não teve um movimento real. Você já viu isso acontecer em algum momento? Porque eu acho que talvez possa existir um equívoco de pensar de que, escrevi meu OKR, tá lindão, tá bonitão, deu tudo certo? Não tem como dar errado. Daqui para frente vai funcionar numa boa. Isso acontece mesmo ou não? Pode ser que isso não aconteça. Pô, a gente costuma dar até um nome para essa disfunção, que é o OKR batata. O OKR batata é aquele que você acha que você só vai jogar na terra e ele vai brotar sozinho, né? Eu brinco que é assim, né? Você tá lá na sua casa, naquela geladeira que não tem nada. A sua geladeira tem uma garrafa d'água, uma maçã e uma batata na gaveta. E a batata está brotando, você não sabe nem como. Quando a gente faz isso com os OKRs, né? A gente acha que eles vão ganhar vida própria. Depois que eu criei, tá criado, fiz a minha parte e eles vão crescer naturalmente pela organização, e isso não acontece, né? Porque grande parte do sucesso dos OKRs depende do acompanhamento recorrente. Então, depende do que a gente chama de reuniões de check-in. São essas rotinas para a gente olhar para os OKRs, verificar se a gente está indo na direção correta, se a gente está de fato gerando impacto, e que são coisas que precisam acontecer em ciclos curtos, né? Então, para OKRs estratégicos de 1 ano, a gente faz isso ao menos uma vez por mês. Para OKRs táticos de 3 meses, o ideal é a gente fazer uma vez por semana, na pior das hipóteses, a cada 2 semanas. E a gente ter essa recorrência para voltar, refletir sobre os OKRs, alinhar, negociar prioridades, ver o que está entrando no nosso caminho, o que está impedindo, quais são nossos impedimentos, como a gente vai se coordenar enquanto empresa para resolver esses impedimentos. É isso que vai fazer o OKR ganhar vida. Se eu só achar que ele é uma batata, jogar lá na terra e não fizer o acompanhamento, eu vou ter um grande e lindo OKR que não serve para absolutamente nada. Já rolou isso? Você já viu isso acontecer? Um OKR que estava lá aparentemente ok, mas na prática... Já aconteceram vários casos, assim. No começo você falou, né? O que eu vejo numa empresa quando ela diz que já usa OKR, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço quando uma organização, alguém chega para mim e fala, a gente já usa OKR aqui, a primeira pergunta que eu faço é, legal, como é que estão seus check-ins? E a partir dessa resposta, eu já consigo posicionar muito bem qual é o momento de vivência e maturidade daquela organização. Porque se eu pergunto como estão seus check-ins e a pessoa me responde o que é check-in,
eu já sei, né, que talvez ela não Ops. esteja fazendo um acompanhamento. Claro, aí eu vou, né, às vezes a pessoa não conhece pelo nome, pelo termo técnico do negócio. Então, como é que tá o acompanhamento dos OKRs? Como é que vocês acompanham? A cada 3 meses, a gente senta para olhar os OKRs. Já é um indício de que a janela de tempo tá muito longa. O que está acontecendo nesses 3 meses aí que ninguém está se falando? Então, olhar para quais são as rotinas, quais são os formatos, como que vocês divulgam os OKRs, como que todo mundo sabe o progresso de um OKR, como é que as pessoas se coordenam quando existe um impedimento para uma entrega que é relevante para um OKR. Todas essas perguntas, né, que elas vão derivando aí de como está seu check-in, elas são importantes para a gente entender se os OKRs estão de fato fazendo parte da cultura ou não, né? E já aconteceu, por exemplo, de eu fazer essa pergunta, como estão os seus check-ins, e as pessoas falarem, aqui a gente não faz. A gente decidiu ativamente não fazer. E essa é uma das coisas que eu menos recomendo. Eu acho que o OKR, ele é um framework muito flexível para que você customize, para que você adapte ao seu contexto, mas o check-in, ele é o coração do OKR. Então, simplesmente não fazer check-in e não colocar nenhum outro mecanismo para suprir essa necessidade de coordenação, de visibilidade, né, de conversa sobre os OKRs, é muito perigoso, é muito arriscado de os OKRs simplesmente não caminharem, né? Já aconteceu também de existirem, por exemplo, existir um objetivo e esse objetivo ele ser claramente importante para a organização, mas ele ser um objetivo que é prioridade de poucas pessoas e não é acionável para outras. Então, exemplo, uma vez eu estava trabalhando com uma organização e eles tinham um objetivo que era muito estratégico para algumas pessoas, que era investir na parte de experiência mobile, né? Então, trazer realmente aí, vocês já conseguem entender que isso é de alguns bons anos atrás, né? Quando as pessoas começaram a olhar e falar, caramba, mobile é importante, né? E o que acontecia? Para algumas pessoas isso era muito importante, então a gente tinha um objetivo relacionado a esse assunto, só que ele era muito intangível, porque ele era melhorar a experiência mobile por melhorar. As pessoas não entendiam o propósito por trás disso, ele era pouco acionável dentro do dia a dia de muitas das pessoas. Tinha, inclusive, divergência do que era uma boa experiência mobile, porque as pessoas não concordavam sobre isso. Então, esse objetivo, eventualmente, ele deixou de existir, ele foi sendo substituído por outras frentes, por outras coisas. Por quê? Toda semana que a gente tinha check-in, alguém queria mudar alguma coisa nesse OKR, porque não concordava, porque achava que a experiência mobile era alguma coisa diferente, ou então, em algum momento, a gente colocava lá uma visão e as pessoas falavam, tá, mas o que a gente tem que fazer para mudar isso? Ninguém sabia. Então, ele estava ainda muito distante da realidade, pouco acionável, mas se você falasse com um conjunto específico de pessoas na organização, essa era a maior prioridade de todos os tempos. Se você falasse com outro conjunto de pessoas da organização, eles iam falar, gente, eu nem sei por que isso está no OKR. E isso não é um problema do OKR somente, de como ele foi escrito. Claro que ele poderia ser escrito de formas melhores, comunicar de formas melhores. Mas isso era um sintoma do fato de não existir uma coesão, né, uma coerência entre o que era a maior prioridade e por que aquilo era importante dentro da organização. Ou então, seja, lá no setup, né? Lá no setup, naquele momento, não existiu a clareza. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar se precisa fazer sentido para todo mundo? Precisa fazer sentido num lugar de a gente não precisa concordar, mas a gente precisa se comprometer. Então, quando a gente está num setup e existe divergência de opinião, o que é esperado e saudável, né, em relação às prioridades, a gente vai discutir até um ponto em que a gente chega, beleza, estamos todos confortáveis o suficiente de nos comprometermos com essa prioridade e seguir a partir daqui. E aí, quando eu falo comprometer, é naquele sentido, vamos supor, eu e você estamos num setup. Eu acho que a prioridade maior da organização é A. Você acha que é B. A gente debate ali, traz para discussão e no final das contas as pessoas decidem, né? A gente decide em conjunto com as outras pessoas, outras lideranças, que a prioridade B vai ser maior do que a A. Eu fui voto vencido, digamos assim, né? E eu posso encarar isso das duas maneiras. Tipo, ok, para a organização como um todo, isso faz sentido e eu me comprometo, por mais que eu tenha divergências em relação a isso. Se essa é a prioridade, a gente vai trabalhar junto para acontecer essa prioridade e a gente vai fazer isso. Ou eu posso encarar assim, quer saber? Eu vou fazer o meu aqui, minha agenda oculta, minha própria coisa, né? E vou seguir com outro plano.
esse segundo caso, ele não funciona para os OKRs, porque os OKRs, eles são um mecanismo de trabalho coletivo, de colaboração. Então, eu preciso que as pessoas se comprometam, né, mesmo que o resultado final não tenha sido aquele satisfatório individualmente para todo mundo. Mas, afinal de contas, né, se a gente olhar, a gente faz isso o tempo todo, né? Trabalhar em conjunto, viver em sociedade, é você ter sempre escolhas, né? E se comprometer, muitas vezes, com algo que talvez não faça sentido para você individualmente, mas faz sentido para o todo. Um outro ponto é que a gente trabalha a galera para chegar num setup ou num workshop de OKRs pronta para mudar de opinião, né? Mudar de opinião é bom, é importante. Se você tem mais contexto, se você tem mais dados, né? Você não precisa se comprometer com aquilo que você já tem de pré-definido, né? De pré-conceitos na sua visão e seguir com aquilo até o fim, né? Esse ponto não é saudável para uma discussão de OKRs, né? Uma boa discussão de OKRs é um lugar onde você tá aberto a mudar de opinião. Rafa, e você falou sobre o check-in do ser o coração do OKR, eu achei muito legal isso. Quando a gente fala sobre o check-in, quem são, porque eu tô aqui montando na minha cabeça, né, uma estrutura, quem que precisa estar lá no check-in? Quem que precisa fazer parte disso? Porque eu sei que existem níveis diferentes, né, o estratégico, o tático, o operacional, mas no geral existe um grupo de pessoas que é um denominador comum que precisa estar presente nesses momentos? Boa. Eu costumo dividir em público que é estritamente obrigatório, né? O check-in não existe sem esse público, e um público que é desejado, opcional ali. O público essencialmente obrigatório são os líderes de OKR, então cada OKR tem uma pessoa que lidera aquele OKR, então todas essas lideranças. E aí, se eu estou falando de um check-in estratégico, todos os líderes estratégicos. Se eu estou falando de um check-in tático, todos os líderes táticos. Porém, aí a gente já tem um primeiro desafio, que é o seguinte: se eu quero conexão entre o estratégico e o tático, eles não podem estar completamente separados. Então, geralmente, o que eu recomendo é que líderes táticos sempre participem do check-in do estratégico, para que eles estejam lá presentes, ativamente conversando e conseguindo fazer essas conexões. Porque é mais viável eu pedir para que uma liderança tática participe de um estratégico do que eu pedir que todos os líderes estratégicos participem de todos os check-ins táticos, né? Então, vamos supor, numa organização, eu posso ter um check-in estratégico, é o mais comum, e vamos supor que eu tenho 4 check-ins diferentes, né, táticos, porque são regiões, agrupamentos ali, recortes organizacionais, unidades de negócio, que seja, que estão agrupadas. Se eu tiver que fazer a agenda de uma pessoa que é líder estratégico participar de todos os táticos além do estratégico, é muito mais difícil do que se eu pedir que todo líder tático participe do seu próprio check-in e participe também do check-in estratégico. Para além disso, a gente precisa dos champions, né? Então, champion é a pessoa que vai facilitar a discussão do check-in. E aí, o check-in mínimo viável, ele tem todos os líderes e todos os champions, né, daquele contexto. Porém, o check-in, ele serve como um mecanismo de coordenação. E para entregar um OKR, a gente jamais vai entregar um OKR só com líder de OKR e champion, né? A gente tem um mundo de pessoas e colaboradores que precisam orientar o seu trabalho e contribuir para os OKR. Então, quando a gente amplia mais esse público, o que a gente quer de fato? Que toda pessoa naquela organização que precisa direcionar o seu trabalho para aqueles OKRs, né, ou que tem um papel crucial para gerar impacto naqueles OKRs, essa pessoa também deveria participar dos check-ins. A diferença de participação é a seguinte: para que os check-ins sejam reuniões altamente produtivas, eles vão chegar num lugar onde a gente tem um público muito amplo participando da mesma reunião. Então, eu já vivenciei, por exemplo, check-ins com mais de 300 pessoas. Numa reunião com mais de 300 pessoas, a gente não pode ter expectativa de que todas as 300 pessoas vão falar, porque senão essa reunião jamais será produtiva. Então, o mais comum é que líderes de OKR e champion tenham um papel mais ativo, falem mais durante essa reunião e, eventualmente, a gente tem dinâmicas de facilitação para que a gente possa identificar outras pessoas que podem colaborar com a reunião, mas não vão ser as 300 pessoas, né? E aí a gente vai fazer isso por meio da votação de confiança, que convida as pessoas a trazerem
suas visões, né, diferentes. Então, tem a participação de todo mundo, mas não é todo mundo falando ao mesmo tempo, é todo mundo fazendo parte de uma votação. E, eventualmente, eu puxo uma ou outra pessoa para poder colaborar. A gente também pode fazer com que os líderes de OKR convidem, eventualmente, pessoas que estão sendo cruciais para a execução daquele OKR, para que essas pessoas falem um pouco, tragam suas visões, sejam reconhecidas, inclusive, durante o check-in. Então, a gente vai organizando isso, check-in a check-in, né? E aí é o papel do champion fazer essa organização junto com os líderes, para que a gente tenha uma boa fluidez da reunião em si. Mas a gente quer que a informação chegue ao máximo de pessoas possível. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, eu entendo que, imaginando uma organização grande porte, assim, né, que tenham muitas pessoas e tenha um OKR lá estratégico, existe alguma boa prática de compartilhamento desses resultados com as pessoas que ou não podem, ou enfim, não estão diretamente relacionadas e não vão participar desses momentos, para de fato comunicar às pessoas sobre o que está acontecendo? Existe alguma coisa que normalmente acontece? Existem várias possibilidades, tá? E como ao usar o OKR, né, a gente já começa a mexer em vários lugares da organização, né? Cultura, estrutura, autonomia, forma de organizar o trabalho, o foco nos resultados. Muitas vezes o OKR ele vem com algumas mudanças na forma das pessoas trabalharem, no que elas olham, no que elas se preocupam no dia a dia. E aí, quando a gente vai falar sobre a comunicação, o que eu geralmente recomendo é a gente evitar reinventar a roda. Então, não existe um protocolo específico de comunicação dentro do framework de OKR. Então, assim, o framework de OKR não vai te dizer, você tem que fazer isso, isso e isso para comunicar às pessoas. Então, qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Tentar entender quais são os canais e formatos que já existem e já funcionam na organização. Entendi. E aí, eu costumo recomendar muito que a gente chame para contribuir nesse uso de OKRs pessoas que são responsáveis por comunicações internas dentro da organização, pessoas que já fazem ali um endomarketing ou uma comunicação interna, ou até mesmo que são business partners, que já estão acostumadas ali a entender como é que o fluxo de informação flui entre uma área de negócio e o restante da empresa e como que a gente prioriza essas comunicações, onde a gente tem que ter mais cuidado com a comunicação, que tipo de comunicação funciona melhor ou não, que tipo de vocabulário funciona melhor ou não, né? E aí isso me lembra, inclusive, falando de vocabulário, um parêntese rápido aqui, que vocabulário é uma das coisas mais cruciais para gerar engajamento dentro dos OKRs. Então, a gente também falou sobre, eu tenho um OKR muito bonito lá que eu botei na gaveta e achei que ia virar uma batata brotando e não brotou, né? Mas eu também posso ter um OKR muito bonito que eu tô colocando nos check-ins, mas que eu não tô vendo a atração que eu gostaria. E esse motivo pode ser porque eu criei um OKR que não fala a mesma língua que a organização. Eu não levei em consideração a cultura, eu não levei em consideração o vocabulário, a forma como as pessoas se comunicam. E aí, se eu crio algo muito distante do que as pessoas normalmente se comunicam, é natural que seja muito difícil inserir isso no dia a dia, inserir isso na cultura. Então, quando a gente toma cuidado com o vocabulário, é um exemplo que eu sempre dou, que não necessariamente é um exemplo bom, mas que é muito, muito didático, é sobre palavrão. Quando eu tenho uma cultura organizacional, por causa da região do país, por causa do tipo de empresa que eu tô, onde todo mundo fala palavrão e isso é ok, eu posso ter um objetivo que tem um palavrão e as pessoas vão ficar muito focadas naquele objetivo, porque é a forma como elas se identificam com aquele objetivo. Se conectar, né? Elas se conectam, exatamente. Agora, se eu tô num outro contexto, onde as pessoas não estão acostumadas a falar palavrão, onde palavrão pode ser visto como algo agressivo, como algo ruim, como algo negativo, e eu vou lá e coloco um palavrão no objetivo, dificilmente eu vou ter engajamento. Dificilmente as pessoas vão olhar para aquilo como algo que motiva elas. Então, o contexto, né, a cultura, o vocabulário, ele importa muito nesse momento. E, bom, fechando aqui o assunto, então, quando a gente tem o vocabulário adequado, a gente vai gerar, né, esse engajamento, esse envolvimento maior das pessoas. E dentro, né, do dia a dia, a gente começa a conseguir observar melhor se as pessoas estão falando sobre os OKRs fora do check-in, inclusive. Porque isso também é um indício de que eles estão furando essa membrana do que é apenas o framework de OKR
e entrando de fato no dia a dia e na cultura das pessoas. Quando os OKRs começam a fazer parte de outros fóruns, de outras discussões, quando as pessoas lembram dos OKRs fora do check-in. Porque o check-in é aquele momento que a gente se obriga a lembrar deles. Sim. Mas se entre um check-in e outro a gente esquecer deles, a gente também não vai conseguir ter os resultados. Existe, agora curiosidade mesmo, existe alguma forma ou um jeito de medir a adoção? Eu não sei nem se está certo falar isso. A adoção de OKR? As empresas fazem isso? Boa. A gente pode medir a maturidade da empresa em relação ao uso de OKR. Então, aqui na Nauer, por exemplo, a gente tem um diagnóstico, um assessment, onde a gente olha para diversos fatores dentro da organização. Então, como que está a cultura, como que está a orientação a dados, como que está a clareza da estratégia, como que está a governança no dia a dia. E a gente olha para critérios específicos, né, dentro de cada um desses lugares. Inclusive, a gente tem, né, um treinamento chamado OKR Professional Champion, que é comigo e com o Rafael Montenegro. Então, a gente fala lá nesse treinamento como executar esse assessment, como gerir esse assessment, para que você consiga ter um panorama da maturidade e consiga traçar estratégias específicas para evoluir essa maturidade ao longo do tempo. Mas, para isso, uma das coisas que eu recomendo é tenha alguma experiência com OKR primeiro. Você não precisa, nossa, nunca usei OKR na vida, vou começar a usar OKR amanhã e já quero fazer um diagnóstico, já quero começar, talvez você seja coisa demais, né? Então, começa pelo básico, começa por ter papéis claros, por saber qual é a sua estratégia, por fazer um bom setup, construir bons OKRs, fazer bons check-ins. Aprenda com isso, porque aí você vai ter diversos desafios, você vai ter diversas necessidades de customização para o seu contexto. E aí sim, depois que você já tem um tempo de experiência, você começa, então, a gerir essa maturidade de forma mais intencional ali. E dentro, né, da comunicação, voltando um pouquinho no que você tinha perguntado antes, né, de como é que eu comunico os OKRs, tem várias formas, né? Tem empresas que têm newsletter, tem empresas que fazem gravação dos check-ins, tem empresas que fazem momentos ali específicos para tirar dúvidas, conversar com os líderes de OKR, conversar com a liderança da empresa. Tem gente que manda por e-mail, tem gente que manda no Slack, tem gente que manda no Telegram, no WhatsApp, enfim. Então, não tem uma fórmula específica, né, para que você faça isso. A questão é ver quais são os canais que já existem, que já estão em prática. E aí, uma pergunta que eu sempre faço: quando você precisa comunicar algo muito importante para todo mundo da empresa, como é que você faz essa comunicação? Isso já vai te dar indício dos bons canais para você comunicar os OKRs. Por quê? Os OKRs comunicam só a estratégia da organização. Eles comunicam só quais são o nosso foco, nossa prioridade, as coisas mais importantes para a gente acelerar nossos resultados. Então, eles são uma informação muito crucial. Quando você tem que passar uma informação muito crucial para a empresa, como é que você passa isso hoje? Se você não tem um canal, beleza, aí vamos criar. Agora, é bem possível que algum canal, formal ou informal, já exista para esse tipo de comunicação fluir. Então, a gente usa isso como um ponto de partida. E aí, fazendo um paralelo aqui com o diagnóstico, né? Por que eu falo para as pessoas primeiro terem experiência para depois fazerem o diagnóstico? Porque é muito difícil você saber o que está funcionando bem ou funcionando mal se você nunca teve que analisar aquilo antes, né? Se você nunca teve que praticar aquilo antes, na verdade. Então, usar um diagnóstico de maturidade muito no início de uma experiência pode ser, inclusive, desmotivador. Você vai olhar e falar assim, clareza da estratégia, não tenho. Dados, não tenho. Governança, não tenho. Cultura, motivação, não tenho. Não vou nem fazer mais isso, né? Exatamente. Então, tem muitos quick wins que a gente tem. Logo que a gente começa a fazer o básico dos OKRs, o início dos OKRs, se a gente faz isso bem feito, a gente já tem ali muitos benefícios para serem colhidos. E é importante passar por essa primeira fase antes da gente querer fazer uma grande gestão de maturidade profunda. Porque a maturidade, ela só vai vir com o tempo, ela vem com a experiência. Então, você precisa de alguma experiência para que você consiga aprofundar e dar o próximo passo. Rafa, a gente falou até agora de 3 cerimônias, né? A gente falou do setup, do workshop, que é onde de fato acontece a escrita, e os check-ins, que entendi que é o momento mais importante quando a gente olha para tudo isso. Tem algum outro momento que existe normalmente? Boa.
Tem uma outra customização que a gente fez aqui na K21 e na Nauer, que foi trazer uma retrospectiva para o final do ciclo. Então, é algo que a gente pegou ali emprestado da agilidade, né? Que funciona muito bem para a gente, porque melhoria contínua é uma coisa essencial, assim, né, pra gente no dia a dia, no trabalho, na evolução de qualquer organização. Então, a gente recomenda muito que exista uma retrospectiva. Dentro da parte ali, de comunicação dos OKRs, né, uma vez que eu construí, fiz o workshop, vou comunicar e coletar feedbacks, esse é um momento que a gente usa muito os canais de comunicação que já existem, mas que se existe algum ritual já na organização, vamos supor, a empresa já tem uma reunião de resultados frequente, é legal inserir os OKRs nessa reunião de resultados. Ou já tem um momento ali onde são comunicadas as novidades e mudanças que estão acontecendo na organização. E aí a gente vai inserindo ali. Então pode ser que nessa parte de comunicação, de feedbacks e tudo mais, a gente utilize algum ritual que já existe, não necessariamente é um ritual dos OKRs, ou se não existe, talvez a gente tenha que criar um momento de comunicação oficial dos OKRs ali. Então vai depender bastante de contexto para contexto. E tem algumas outras cerimônias, Flor, que são mais informais, mas que eu já utilizei e que já vi muitos benefícios. Só que não são cerimônias que eu digo que valem a pena para todo mundo em todos os casos. Então, vou dar um exemplo de uma que para mim é muito marcante, né? Teve uma época que eu estava atuando como champion de OKR num lugar que as pessoas se empolgavam demais em criar métricas novas. Tinham muitas ideias de que results novos para medir coisas novas, e era uma empresa que tinha muita cultura de dados, então já tinha bastante métrica, mas também tinha uma galera muito criativa mesmo, assim, que pensava em soluções novas e queria medir coisas diferentes. O que acontecia era que muitas das coisas que eles queriam medir, na hora de viabilizar tecnicamente que isso fosse medido, as coisas travavam ali. Então, dava uma travada e a gente não seguia. E aí a gente ficava um tempo com os key results sem nenhuma atualização. Por quê? Porque ainda não estava conseguindo medir. Ainda não estava rolando. E aí, nessa época, eu criei uma cerimônia chamada O Enterro dos OKR. E aí eu brincava com o pessoal, falava assim, gente, a gente vai fazer setup e workshop, vamos comunicar. Quando a gente começar a fazer os check-ins, eu marcava uma data, que geralmente era no segundo check-in, terceiro check-in no máximo, tá? Então, assim, começou. Segundo, terceiro check-in no máximo. Se eu não tivesse os key results definidos, sendo medidos, a gente ia e enterrava. Então eu falava, pessoal, dia tal, check-in tal, vai ser o enterro dos OKRs. Pode vir de preto, pode chorar, pode acender vela, pode fazer o que vocês quiserem, mas o que não estiver sendo medido até essa data, a gente vai simplesmente descartar. Então eu fazia esse acordo antes, né, pra ninguém me matar no dia e aí ter o enterro real, mas eu fazia esse acordo antes, dava esse prazo, todo mundo combinava, acordar. Era muito legal porque, assim, por mais que fosse um combinado, um acordo, toda vez que a gente chegava no dia do enterro, sempre tinha gente chorando, falando, não, mas esse key result é tão importante, não vamos fazer isso, Rafa, por favor, enfim. E aí, eu criei um segundo mecanismo que era, você pode ressuscitar um key result a hora que você quiser. Então, o que eu falava com eles era assim, gente, vamos matar todos os key results hoje, eles vão ser enterrados. Se esse key result é a coisa mais importante para você, corre atrás, começa a medir. Você pode me trazer esse key result daqui a qualquer tempo, que eu vou dar um jeito de inserir ele de novo nos OKR. E eu tenho uma métrica, que nenhum key result jamais ressuscitou. Voltou. Nenhum deles, tá? Todos que foram enterrados, eles permaneceram enterrados e descansaram em paz ali. Por quê? Na verdade, isso é um sintoma de que aquele key result, ele já não estava sendo prioridade. Só que as pessoas estavam com dificuldade de conseguir encarar isso como uma realidade. Estavam apegadas. Porque elas tinham esse apego. Então, a partir do momento que você tira da frente, mas você fala, não, se você quiser voltar com isso, você pode, a pessoa já dá um alívio do tipo, não, tudo bem, ele não está morto para sempre. Mesmo que ele fique morto para sempre e ele não volte mais, né? Então, essa, por exemplo, né, essa cerimônia aí de enterro dos OKRs que eu fazia num espaço específico, dentro do check-in mesmo, mas num espaço específico, com uma data específica, era uma customização que eu fiz para aquele contexto. Já usei em outros contextos também, mas não é uma coisa que é sempre necessária, porque vai variar muito, né, da organização, de como é a dinâmica. Às vezes a gente precisa fazer rituais de reconhecimento, né? As pessoas às vezes estão lá tão sangue no olho, só trabalhando, vendo os problemas, fazendo entrega, querendo gerar mais resultado,
que elas esquecem de parar, de comemorar o que já aconteceu, de reconhecer as pessoas que contribuíram para aquilo, e às vezes tem resultados incríveis acontecendo e a gente não parou só para refletir sobre eles, a gente só foi para o próximo desafio. Então, dependendo da cultura da empresa, a gente também cria momentos ali só para reconhecimento, porque a gente entende que isso vai fazer as pessoas conseguirem materializar, tangibilizar o progresso real dos OKRs, o quanto a gente já teve de benefício, o quanto os nossos resultados estão avançando, mesmo que elas não possam esquecer dos próximos desafios, que elas tenham que focar nos próximos desafios. E isso dá um grande respiro para a organização e um grande gás, assim, né? Porque se você está sempre só olhando para a parte negativa e para o próximo passo, está esquecendo de reconhecer o que já aconteceu, isso é uma receita para que as pessoas entrem numa zona de estresse muito alta, né? Então a gente vai medindo ali de acordo com o que é prioridade para a organização, de acordo com o que é o contexto, e vai customizando esses rituais, se for necessário, de acordo com o que precisa mais para aquele momento. Senão vai perdendo as pessoas também, né? Com o tempo vai ficando uma coisa que não tá fazendo mais sentido. E bom, eu já trabalhei com OKRs em outros lugares também, e isso acontecia muito. Chegava uma hora que as pessoas não estavam mais tão interessadas, porque ou não estavam vendo o resultado acontecendo, ou porque não estavam vendo o próprio trabalho naqueles objetivos, enfim. Isso pode acontecer bastante. Infelizmente, estamos caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria fazer uma pergunta, porque, obviamente, a gente sabe que não existe bala de prata, não existe a fórmula perfeita, mas a gente sabe que existem coisas que acontecem que facilitam com que o processo seja da melhor forma, com que os OKRs de fato funcionem, obviamente com um ajuste aqui, um ajuste ali. A gente falou do setup, a gente falou do setup bem feito, o quanto que isso impactava a escrita dos OKRs, falamos da importância da escrita dos OKRs, que eles conversassem com quem está ali na organização e fizessem sentido. Falamos do check-in, que é o coração dos OKRs, essas cerimônias que servem para poder atualizar as pessoas, entender o andamento, se precisa mudar a rota, enfim. Olhando para tudo isso, você enxerga mais algum fator que é essencial que exista para que os OKRs possam fluir da melhor forma possível? Boa. Acho que é importante a gente ter clareza de que a liderança da organização, né, as pessoas que estão em posições de liderança, elas são stakeholders super importantes nesse processo, né, nesse processo de transformar a organização usando OKRs, né? Porque os OKRs, eles são esse framework de gestão de resultado que visa dar mais autonomia para as pessoas, que visa trazer mais foco. E para isso, a gente precisa tomar decisões com celeridade. E a gente não consegue tomar boas decisões com celeridade se a gente não tem uma liderança próxima, dando suporte, dando apoio, formando as pessoas, né, viabilizando essa autonomia com responsabilidade, esse foco em resultado que a gente quer, né? Então, trazer as lideranças para perto é essencial. É por isso que, muitas vezes, no início de consultoria de OKR, a gente traz a liderança assim, no momento zero, para conversar com eles, para falar sobre qual é o papel dessa liderança dentro dessa mudança, como que eles podem apoiar, trazendo mais contexto para as pessoas, habilitando essa autonomia, delegando, né, mas também dando suporte, estando próximos, elevando o nível de maturidade da organização em relação ao conhecimento de negócio, né? Então tem vários pontos ali que faz com que a gente consiga ter melhores resultados, acelerar mais esses resultados, uma vez que a gente tem uma liderança próxima. Tanto uma liderança executiva, um C-level, que vai estar ali muito no dia a dia dos OKRs estratégicos, quanto uma liderança ali já intermediária de gestão de pessoas, de liderança de áreas, que também vai precisar estar próxima no dia a dia para viabilizar, inclusive, a conexão do estratégico com o tático, por exemplo. Para que as pessoas que muitas vezes estão lá distantes da estratégia comecem a se aproximar e entendam, e conheçam, e se aprofundem nisso, e se engajem nisso, né? Para que a gente consiga, de fato, o maior benefício de todos que a gente tem com o OKR, né? Que é operacionalizar a nossa estratégia em ciclos curtos. Fazer essa estratégia acontecer na prática, levar isso para o dia a dia das equipes.
e fazer com que elas consigam se conectar com essa estratégia, né? Então, para mim, é super importante que a gente sempre tenha esse olhar de aproximar a liderança com esses stakeholders que são essenciais na formação das pessoas, no desenvolvimento, para que a gente consiga acelerar esses resultados. Muito bom, muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez sua participação e deixar agora o espaço aberto para você deixar um recadinho para quem está ouvindo a gente, quem está talvez começando a mexer com OKR agora e está assoberbado com tanta informação. O microfone é seu. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Acho que eu poderia falar sobre esse assunto por dias. Mas o que eu acho crucial, assim, é a gente entender que o importante é não perder o movimento. Então, quando eu falo sobre voltar para o básico, sobre escolher uma coisa para focar, sobre fazer muito bem o começo para depois evoluir, o importante é não perder o movimento. Às vezes, quando a gente tenta fazer uma mudança que é drasticamente grande, a gente perde o movimento porque a gente fica muito tempo na prancheta, tentando ali estruturar e planejar tudo que a gente precisa e fazer tudo acontecer, tudo de uma vez, perfeitamente sincronizado. E diante da frustração de não conseguir fazer isso, a gente perde o movimento, a gente para de fazer. E é um processo evolutivo, é um processo contínuo. Então, escolher aquilo que é o maior benefício que você quer para agora, que é o principal problema que você quer resolver com o uso de OKR, com uma gestão de resultados eficaz, e começar por aí, e ir dando pequenos passos e constantes, né? Não perca esse movimento, continue sempre em movimento, para a melhoria contínua acontecer, porque é assim que você vai elevar o nível de maturidade, é assim que você vai trazer mais resultados, é assim que você vai aprender mais e gerar mais impacto. É isso, pessoal. Continuem a nadar, como já dizia a Dori. Muito bom, e exato. A gente fica aqui até a próxima. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.